Guten Morgen, Brazilian! Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. E melhor do que isso, eu continuo de férias e você provavelmente não. Mesmo de férias, o Guten Morgen prossegue. Nós cuidamos de você, cuidamos dos nossos patronos, cuidamos de todo mundo que nos apoia, nos incentiva, nos tolera, nos xinga, simplesmente porque querem a nossa existência continuando. É a parte mais importante de tudo isso. Hoje, nosso assunto é o assunto mais bombástico das últimas décadas. Vamos falar sobre terrorismo. E de novo eu estou com meu grande amigo, hiper especialista em tudo, Felipe Martins. Diga lá, Felipe. Fala, Flávio. Como o pessoal pode ver, sempre que você sai de férias, o meu trabalho escravo aumenta. Então eles vão ter que me aguentar aqui, aguentar mais um podcast comigo, com a minha participação, mas eu acho que vai ser uma conversa bacana também. Eu sempre achei que o melhor... Quando eu pensei em criar o Senso em Comum, eu fiquei pensando em diversas formas de como eu iria fazer. Será que eu iria fazer um site sozinho? Será que queria criar um portal? Será que todo mundo seria CLT? E depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão de que a melhor forma de trabalho é o escravo. O trabalho escravo, eu faço vocês escreverem e pronto. O sistema fantástico. Tá rendendo frutos por enquanto, pra que mexer, né? Tá rendendo frutos excelentes. Felipe, hoje eu tenho uma única pergunta a te fazer. Se precisarem de mim enquanto você responde, eu tô lá fora tomando uma cerveja. Felipe, terrorismo. Como que a gente lida com esse negócio? Terrorismo. Tá aí uma bela de uma encrenca. Eu acho que o maior desafio já há alguns anos e até agora tá todo mundo dando murro em ponta de faca, não tá acertando, não sabe o que fazer. Se você pegar desde as reações imediatas aos atentados do 11 de setembro de 2001, tudo que foi feito até agora esbarra sempre em algumas confusões conceituais e algumas confusões até de linguagem. Se você... Opa, você tá na minha área agora. Então, é pra você não ir tomar cerveja e ficar aqui comigo. Se você pegar os termos do debate, mesmo os termos de análise, os termos das discussões em torno da questão do terrorismo, você vai ver que é sempre uma terminologia muito pobre porque ela se baseia em todo um quadro conceitual que vem desde o pós-Segunda Guerra Mundial, que é basicamente aquele mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, mesmo do período entre guerras, em que os estados eram as principais forças do cenário internacional, os estados eram os principais atores do sistema internacional. Então você pensa tudo dentro dessa lógica do Estado. Esse erro foi cometido inclusive em relação ao comunismo. Os americanos sempre tiveram essa visão de que o comunismo era algo inofensivo, que não deveria ser combatido em si. Porque era uma coisa só russa? O que deveria ser combatido era a União Soviética, era a Rússia, a China, mas não... Essa é a doutrina Morgenthau, aquela doutrina que diz que todos os agentes são nações. Exatamente, é o realismo clássico, né? A ideia de que os únicos atores que importam no âmbito das relações internacionais são os estados nacionais. A ideia de que, inclusive, dentro dessa lógica de interação entre os estados nacionais, os valores, as ideologias importam muito pouco. Você tem a ideia de que tudo que se passa dentro do território de um estado soberano não vai influenciar na lógica de poder que rege o sistema internacional. Então você tem algumas críticas que foram feitas a essa escola teórica, essa tradição teórica, mas mesmo essas críticas não são capazes de dar conta da atual situação, da situação real que a gente vive, não deu conta do problema do comunismo, embora muita gente diga que foram os realistas que ajudaram os Estados Unidos a vencer a guerra contra a ideologia comunista. Como a gente sabe, a ideologia comunista não foi vencida, ela ainda está firme e forte em vários países, em vários lugares, e me parece que um erro muito parecido ocorre com a questão do terrorismo, ou mesmo do terrorismo islâmico, para ser mais preciso. Quando você tem os atentados de 11 de setembro de 2001, a primeira reação dos Estados Unidos, ali liderada pelo George Bush, foi declarar guerra ao terror. E aí você tem um problema muito grande, porque o terror não é um agente, o terror não é uma coisa que você possa combater, o terror é um meio, é um método.
É uma ferramenta utilizada por alguém que, no caso dos Estados Unidos, eles não só não nomeavam, não identificavam, como até recusavam a nomear e identificar. E, ao fazer isso, inclusive, tentavam um jogo duplo ali de embelezar esses inimigos, não aceitavam, achavam que era pouco civilizado você falar sobre isso, que é justamente a lógica, aí muito diferente da lógica realista, a lógica da guerra de civilizações. Você tem ali claramente um choque cultural, e um choque cultural composto de vários elementos. É extremamente complexo, não dá para você compreender esse conflito utilizando apenas um instrumental tão simples quanto o do realismo, que tem, é claro, sua utilidade, mas que não serve para um conflito desse tipo, que não está circunscrito, por exemplo, os inimigos, digamos assim, dos Estados Unidos, do Ocidente, dos estados que sofrem ataques terroristas, não estão circunscritos a um único território, a um único estado. Você tem claramente um problema que transcende as fronteiras, que transcende o poder dos estados e que está baseado até numa tradição que é muito anterior aos estados e que talvez sobreviva quando os estados não mais existirem. Então vai continuar existindo mesmo o terrorismo sem ter os agentes políticos, então. Pra gente entender um pouco melhor, George W. Bush, a pergunta mais polêmica de todos os tempos. Foi bom para combater o terrorismo ou não foi? Olha, os resultados dele não foram absolutos, ou seja, você não pode dizer que foram resultados ruins ou resultados bons. Ele fez algumas coisas importantes e necessárias, mas ele fez muito menos do que ele deveria. Normalmente a crítica que é feita é de que ele fez demais, se excedeu, e de fato houve alguns excessos, algumas escolhas ruins que foram feitas em relação à ação militar, sobretudo dos Estados Unidos. Mas uma crítica que pode ser feita a ele é justamente você identificar quem está utilizando esse instrumento, que é o terrorismo, não é o inimigo em si, não é um agente em si. O terrorismo é um instrumento, ele pode ser utilizado, hoje está sendo utilizado por esses grupos, mas ele poderia ser utilizado por outras, embora atualmente isso não ocorra. Então, talvez a maior crítica ao Bush seja o aprisionamento nessa lógica herdeira ainda lá da doutrina morgenthau, do realismo clássico, de que você tem que identificar esses inimigos necessariamente com estados específicos. E aí você lembra lá quando ele estabeleceu aquela ideia de rogue states, listou todos os estados que colaborariam com o terrorismo e falou, não, o nosso alvo é derrotar isso. Não fez nenhum tipo de campanha para conscientizar, não promoveu nenhum tipo de debate ou de estudo para tentar identificar exatamente o que estava ocorrendo, e também não... Isso ele evitou de todo modo, e é uma coisa até, de certo modo, polêmica. Ele tentou, de todo modo, evitar o conflito com os inimigos internos, ou seja, o terrorismo ele é sempre utilizado como um meio de... Obtenção de poder político. De obtenção de poder político, de um meio de avançar uma agenda, e não é o único meio. Então ele está sempre conectado, por exemplo, com a propaganda, ele está sempre conectado com a defesa de certas ideias, ele está sempre conectado com outros tipos de ação política. Lembrando que mesmo um ato terrorista pode ser o uso da política por outros meios, adaptando aí uma frase do Clausewitz. É mais ou menos isso. Você tem isso é parte de uma estratégia mais global, e ele focou só nesse instrumento, ou seja, parecia mais ou menos como se fosse aquela ideia de guerra às armas, vamos combater as armas porque as armas atiram nas pessoas sozinhas, né? E esse é um erro muito comum que se comete hoje, que é de você pensar que as ideias, os instrumentos em si são os culpados, e não sempre pessoas. Focando nessas abstrações e não nas pessoas, nos agentes concretos. Eu tenho sérios problemas com as duas principais escolas de filosofia, escolas de pensamento americanas, que são o realismo e o pragmatismo, porque eu não acho que o realismo seja realista e eu não acho que o pragmatismo seja pragmático. Acho que são dois problemas muito sérios. Pensando nesse aspecto, o que, de fato, a gente conseguiu obter de avanços em relação ao combate, entre aspas, aqui, ao terrorismo, né? Ou seja, pessoas que promovem o terrorismo nos últimos anos. Aos terroristas nos últimos anos. Então, realmente isso é um problema. O realismo de fato não é realista, o pragmatismo de fato não é muito pragmático. E o Bush ainda acrescentou um outro elemento, que foi a relação dele com os neoconservadores, que são, na verdade, apesar do nome neoconservadores, são
se você for colocar eles dentro de uma tradição teórica das relações internacionais, eles seriam mais próximos dos liberais, porque eles são idealistas, eles têm a ideia de que se você espalhar a democracia de modo inorgânico, de modo de fora... Quase revolucionário, né? De fora para dentro, sem nenhum lastro na sociedade, você consegue reverter esses problemas. Então, tem esse outro problema ainda. E a gente pensar em termos de avanço do que foi obtido, bastante problemático. Na minha visão, ao longo do governo Bush, voltando aí na primeira pergunta, se ele foi efetivo, se ele conseguiu ou não, ele manteve o país seguro, digamos assim. Depois do primeiro ataque não ocorreu nenhum outro ataque. Então, nesse sentido, ele foi bem sucedido. Ele foi bem sucedido nas operações que ele fez, principalmente num primeiro momento. A maior dificuldade dele, a meu ver, foi justamente manter essas ações e conseguir avançar as demais causas que ele tinha determinado ali como objetivos. Então você vê a invasão do Iraque, por exemplo, ocorre uma tomada do Iraque, de Bagdá, muito rápido, uma derrota do Saddam de forma muito rápida, mas depois, contrariando ali os pressupostos que eles adotavam, a própria população se volta contra eles. A ideia de que não, é só um foco, são só apenas certos grupos que nós devemos combater. É uma minoria de vândalos. Uma minoria de vândalos. E então, desse ponto de vista, ele cometeu alguns erros graves, talvez até a própria invasão ao Iraque, mas foram erros muito menores se comparados ao sucessor dele, ao Barack Obama. Você pegar a própria situação do Iraque, uma vez que você invadiu um território, aquele território sofreu uma desestabilização e não tem uma liderança clara, não tem uma autoridade que tenha a capacidade de controlar aquele território, a pior coisa que você pode fazer, isso parece até auto-evidente, é deixar um vácuo de poder naquele lugar, você retirar as tropas que estão ocupando, que estão auxiliando na manutenção da ordem. E o Obama fez algo nesse sentido, que foi justamente o que deu ali o espaço e os meios necessários para que o Estado Islâmico surgisse. Então, se a gente pensar, não houve nenhum ataque do tipo dos que ocorreram no 11 de setembro, a gente não teve torres gêmeas caindo. Por outro lado, os grupos terroristas, as organizações terroristas avançaram muito no sentido de que a ideologia deles está muito mais alastrada pelas sociedades, tanto ocidentais quanto islâmicas. Você tem uma recorrência enorme de atentados. 2016, 2015 a gente viu muito isso. 2017 parece que isso vai continuar um pouco, menos nos Estados Unidos, onde já algumas medidas estão sendo tomadas, mas na Europa... Onde você não folga tanto também. Na Europa talvez isso continue pelo menos esse ano, dependendo dos resultados das eleições. Então, só para a gente tentar amarrar aqui tudo que eu disse, foram vários comentários meio paralelos, assim. Então a ideia o Bush, ele fez algo que foi efetivo no sentido de proteger o território americano de novos ataques. Ele cometeu erros na hora de identificar o inimigo, e devido a esses erros, que depois foram aprofundados, sobretudo pelo governo do Obama, o terrorismo não só não retrocedeu, os terroristas não só não retrocederam, como avançaram. Eles continuam um problema muito presente, crescendo cada vez mais. O número de organizações se espalham, você tem aí Al-Nusra, que é um braço da Al-Qaeda, mas que em alguns momentos tem uma ação autônoma em relação ao Al-Qaeda. Você tem o Estado Islâmico, que tem um tipo de ação totalmente nova e totalmente diferente, e que essa organização em redes que eles usam, e também a ideia da autonomia dos terroristas, das pessoas que realizam os atentados, tem trazido alguns desafios que são totalmente novos e que não permitem que a gente pense isso na lógica do Estado. Então, de cara, o primeiro problema é esse: não se pode pensar isso apenas na lógica do Estado. Também deve ser evitado o idealismo, a ideia de que... Um fundamentalismo, né, como a gente comentou no último episódio. Esse fundamentalismo, a ideia de que vou espalhar democracias pelo Oriente Médio e isso vai resolver todos os problemas do mundo, o mundo vai gozar de uma paz perpétua e tudo vai ser lindo e maravilhoso. Isso não existe. Só para, então, resumir o que é a sua pergunta. Muita gente, inclusive, tem vários livros a respeito do Estado Islâmico em português, inclusive dizendo
dizendo que foi o Bush que criou, ou seja, a guerra ao terror criou o Estado Islâmico. Procede ou não procede? Não, é uma besteira, não faz nenhum sentido dizer isso, porque... E esse é um erro muito recorrente, se a gente pensar de novo, mesmo na retórica que algumas pessoas, como libertários, por exemplo, Ron Paul adota muito essa retórica, a ideia de que o terrorismo nada mais é do que uma reação à política americana. À política externa norte-americana. E essa ideia é bastante problemática porque ela tem na base delas, nas bases dela, uma ideia que é um problema recorrente no pensamento americano, que é a ideia de que só os Estados Unidos têm agência. Só eles são responsáveis por tudo que há de bom e também de ruim no mundo. De ruim no mundo. Então aquela ideia de que se eles estão sendo afligidos pelos russos, talvez seja uma forma de Deus estar castigando pelos erros que eles cometeram. E é uma coisa que está bastante presente no pensamento americano e que aparece aí também. A ideia de que é uma mera reação às ações externas dos Estados Unidos. Isso é bastante problemático, sobretudo se você pensar na origem de organizações como a Irmandade Muçulmana. Se você pensar qual foi a origem disso e qual foi a origem desses movimentos que estão na base mesmo das organizações terroristas, você vai encontrar um cara que quase não é mencionado nessas discussões, que se chama Said Qutb. Ele tem um livro chamado Sob a Sombra do Corão, e ele é um caso muito interessante porque ele é um muçulmano que ele sai do seu país, vai até a Europa para estudar, e lá ele tem contato com as ideologias revolucionárias, ele tem contato com marxismo, inclusive, com toda aquela tradição revolucionária francesa, tradição revolucionária marxista, e ele reinterpreta todo o Corão, toda a tradição islâmica à luz dessas ideias de conflito dentro da lógica marxista, ou seja, de exploração e de explorado. E ele constrói isso. Então você pega os elementos que já eram problemáticos de uma religião que não separa a esfera religiosa da esfera civil, não tem essa ideia de diferentes esferas de poder, diferentes esferas de organização da sociedade. A língua árabe nem tem palavras para isso, né? Então você imagina o teu conceito. Exatamente. E ele introduz essas ideias problemáticas. Então se você voltar no Said Qutb, ler os livros que ele escreveu, o modo como isso influenciou o pensamento, sobretudo das elites islâmicas, você vai identificar um problema bastante grave no conceito, que é essa ideia de que é só uma reação, ou então é só uma minoria organizada que não representa. É mais ou menos a mesma coisa que você dizer que o iluminismo pós-Revolução Francesa não representava todos os franceses. É sempre aquele, tipo, não, mas você tem o comunismo original, o islamismo original, o iluminismo original, sei lá, mas o que é original, que ele é o verdadeiro e ele nunca é aplicado, né? Por isso que eu falo que o realismo, ele nunca é realista. Nunca é realista. O que é real, você fala assim, mas esse negócio só funciona na abstração, na realidade não funciona. Inclusive, quando você pega discussão entre os próprios intelectuais islâmicos, você pega os sufis ali, que são uma linha do islamismo que, de algum modo, já teve em conflito com as tradições principais, eles próprios identificam isso, né? Inclusive, eu tenho algumas críticas a essa distinção que eles fazem hoje, porque parece que essa distinção já não existe mais. Mas eles sempre distinguem entre o islamismo tradicional e esse islamismo revolucionário, pós-Said Qutb. Então, como eu disse, essa distinção também é problemática, mas nem essa distinção chega a nós, nas nossas discussões. Eu escrevi um texto a respeito disso sobre o 11 de setembro, né, no Senso Comum, exatamente no 11 de setembro, no aniversário, no último 11 de setembro. Esqueci o nome, mas tem 11 de setembro no título, que eu tô falando justamente de Said Qutb. Ainda a respeito do Estado Islâmico, pra gente entender melhor, Said Qutb tem muita coisa pra gente falar, né, sobre a questão do salafismo, o arabismo, etc. Mas Estado Islâmico, só pra gente já dar uma base assim com mais adrenalina aqui a respeito disso. Bush não criou, certo? Só que em compensação, você estava falando da confusão conceitual. O Estado Islâmico ele é entendido como um movimento terrorista, certo? Só que assim, ele não é só terrorista. Quando ele tá matando lá, fazendo aqueles vídeos de cortar a cabeça lá no YouTube, ele não tá praticando terrorismo. Terrorismo é colocar no YouTube. O que ele tá fazendo ali é uma pena de morte específica que é completamente comum ao islamismo.
Então ele funciona, tem várias dessas entidades, tipo Al-Qaeda, Talibã, etc. Eles funcionam também assim como terrorismo na hora que faz uma coisa pra fora, e dentro eles funcionam como praticamente como um Estado normal? É uma coisa comum do terrorismo? Essa é uma discussão interessante, porque se você pegar toda a simbologia utilizada pelo Estado Islâmico, você pode ver que eles nunca, quase nunca, pelo menos, executam um daqueles prisioneiros sem que ele esteja vestido numa daquelas roupas que são prisioneiro, né? Claramente identificadas com roupas de prisioneiro, ou seja, ele está mostrando toda a simbologia, toda a linguagem que um Estado utilizaria. Uhum. Então não é simplesmente um ato de terror, mas é um ato de demonstração de poder. Soberania quase, de falar assim, eu existo. Sim, exatamente. Não dá para dizer que é de fato um Estado, porque o controle que ele tem naquele território, embora seja factual, ele é desafiado, e é desafiado de forma realista, inclusive, com riscos de que esse controle venha a ser perdido. E ele virou um arquipélago, né? Um território cada vez menor e fragmentado. E, ao mesmo tempo, você não pode também se perder a ideia de que, porque não é um Estado, você não deve combatê-lo, ou seja, não deve focar num combate centrado a ele, que daí a gente voltaria àquele erro que a gente estava comentando anteriormente. Então, para a gente entender, o Estado Islâmico não é um Estado no sentido clássico do termo, inclusive porque não tem um reconhecimento entre as partes, que seria mais uma definição jurídica, mas ao mesmo tempo ele tem sim um domínio sobre um território, ele tem poder de polícia naquele território, ele tem meios de executar as leis que seguem, e se você for ver a lógica que eles usam para exercer esse domínio, é uma lógica muito própria ao islamismo ao longo da história, que é a lógica da força, da imposição, do poder. Como não há uma distinção aí entre as esferas, fica bastante claro que essa lógica é válida como qualquer outra, porque... Ou seja, na hora de você ver o islamismo real original, você vê que eles não tem muita diferença do Estado Islâmico. Sim, e aí é uma outra, talvez uma posição um pouco polêmica, não é... mas a gente está aqui para isso. Não é uma posição só minha, e aqui eu vou dever muito ao Olavo também, que é um profundo estudioso, poucas pessoas sabem disso, mas ele fala árabe, inclusive, ele recebeu um prêmio da Arábia Saudita por ter escrito a melhor biografia escrita por um estrangeiro sobre o profeta Maomé. Então é uma pessoa que ele entende uma coisinha. Alguma coisinha, né? Talvez ele saiba, né? Alguma coisa a respeito disso. Ele está profundamente familiarizado também com todos esses movimentos intelectuais, sufis, de islamistas tradicionais, inclusive os grupos que começaram a formar as bases da islamização do Ocidente. Então ele sabe do que ele está falando. E ele sempre diz que a preocupação, o foco no terror é um grande problema, porque a estratégia de ocupação é muito mais problemática do que isso. O terrorismo é simplesmente um instrumento. Ele faz sempre aquela analogia com o que ocorria aqui no Brasil ao longo do desenrolar ali do regime militar. Então você tinha aqueles grupos armados, aqueles grupos que partiam para a ação armada e que defendiam até uma ideia de revolução armada, e o Estado brasileiro optou por combater esses grupos, escolhendo, inclusive, se você pegar lá a doutrina da panela de pressão do Golbery, a ideia de que não, vamos deixar a universidade na mão da esquerda, porque senão... Não vamos combater o islamismo, vamos só combater o terrorismo islâmico, exatamente, o extremismo, a mesma coisa, né? Exatamente. E o que aconteceu? O Olavo mostra isso de modo muito claro, que enquanto os militares estavam ocupados combatendo esses grupos organizados, que eram grupos terroristas, que atuavam aqui dentro do Brasil, a esquerda crescia na esfera cultural de modo... acachapante. Você tinha ali, eles estavam adotando todos os ensinamentos, tanto de Gramsci, principalmente no Brasil foi Gramsci, mas também a escola de Frankfurt. Você pode pensar no Lukács, uma série de teóricos do marxismo que tinham essa ideia de que a cultura era o principal veículo da revolução. E o Olavo chama atenção para o fato de que com o Islã isso ocorre do mesmo modo. Então você tem esses movimentos de imigração, você tem
todos esses movimentos, digamos, pacíficos que atuam na cultura, e aí entraria o papel dessas taricas, dessas organizações esotéricas islâmicas, que nunca entram na discussão e que têm uma atuação pacífica, mas que Na mídia nem sabe o que é isso, né? não sabe o que é uma tarica. E que tem talvez um papel ainda mais importante do que o do terrorismo ou das organizações terroristas. Ou seja, para você equalizar tudo isso, você perguntou, a primeira pergunta foi como derrotar o terrorismo. É só uma pergunta, eu não fiz nenhuma outra pergunta. Ou como combater os terroristas. E para combater os terroristas, você tem que entender que os terroristas fazem parte de um movimento muito maior. O terrorismo não existe em si. Os caras não têm um fetiche, vamos aterrorizar as pessoas porque é divertido. Mesmo que eles são suicidas, né? Tipo, eles querem... Aquilo ali é um meio e fala, eu continuo pro resto que tá vivo. Aquilo lá é um instrumento e que está articulado junto com uma série de outras ações de propaganda, como a gente falou, ações na esfera da cultura. Eu não li o livro do Houellebecq, mas eu sei que tem um certo diálogo que ele cita o René Guénon, não é só o diálogo, é quase um capítulo inteiro, né? O reitor da universidade. Sim. Né? Eu vou deixar ele aí pra gente comentar no final, como dica cultural, mas obviamente a gente tem que comentar isso já agora, né? Mesmo que o Guénon já era tariqueiro, né? Essa coisa toda aí, e a proposta dele, no final da vida, foi islamizar o Ocidente. No último podcast aqui, que a gente gravou já faz um tempo, né? Algumas horas atrás, enquanto eu estou de férias de novo, né? Estou esquiando, não estou preocupado com isso, estou muito feliz de férias. Quem quiser perguntar, eu estou muito bem, muito obrigado. No último podcast você comentou sobre um vídeo que apareceu foi na Alemanha, se eu não me engano, acho que o cara até fala em alemão, de um muçulmano falando assim, nós vamos ter... Eu tenho 4 esposas, você vai ter 2 filhas com a sua mulher, eu vou ter 4 na primeira, 5 na segunda, 6 na terceira, e minhas netas vão casar com os seus, etc, vão fazer a dominação cultural. Não sei se você está acostumado com o conceito de hégira. Hégira, na verdade, eu vou ver se eu ainda consigo terminar de escrever esse texto antes de sair de férias, não sei o que o meu ouvinte vai achar, não sei se você vai achar esse texto ou não, eu estou de férias e estou esquiando. Qual que é o evento que marca o começo do calendário cristão, né, que a gente considera? Nascimento de Jesus Cristo, certo? Sim. Qual que é o evento que marca o começo do calendário islâmico? É o nascimento de Maomé? Não. Não, é uma migração. É uma migração, então a gente já começa a perceber alguma coisa ali. Sim. Extremamente importante para o mundo de hoje, né? Então, quer dizer, eles querem fazer uma migração e essa migração deles de Meca para Medina, ou de Medina para Meca, acho que é de Meca para Medina, tô sem as 2 cidades na cabeça, ele faz justamente isso, ele fala assim, não consegui conquistar ela militarmente, na guerra, no campo de batalha, eu tomo um couro. Até hoje, islâmico toma um couro onde quer que se meta em guerra, né? Eles sempre foram péssimos combatentes. E não é de hoje, né? Cruzada, Batalha de Lepanto. Batalha de Lepanto, Porto de Viena, né? Os portões de Viena, todos. Espanha, Carlos Magno, Je suis Charlie, Martel, né? Todos eles. Então eles falam assim, eu não consigo ganhar pela batalha, então eu vou fazer o seguinte, eu faço um pacto, 10 anos de paz, religião da paz... Uhum. Entupo de muçulmano lá, e como, tipo, o mecanismo deles é falar assim, olha, já que a gente precisa ter mais filho, então, tipo, em vez de casar com uma mulher, casa com 4 de uma vez, já, na hora que uma tiver parindo, você já tá metendo ali o outro filho na outra, né? Então, esse conceito, ele é bastante interessante, como você tá falando do Olavo, ele sempre falou dessa alquimia da islamização, né? Ele tem um artigo maravilhoso a respeito de alquimia da islamização, que é do René Guénon, né? Tipo, tem um mecanismo ali que ele fala, tipo, como a gente vai islamizar o Ocidente. O terrorismo, então, ele tá islamizando o Ocidente, ele tá conseguindo ou não tá? Talvez o terrorismo talvez até atrapalhe um pouco a islamização do Ocidente, embora, se você pensar dentro da estratégia mais global, faça um certo sentido o modo como ele é utilizado, essa guerra simétrica que é criada pelo terrorismo, onde os terroristas podem fazer, tão livres para agir do modo como quiserem, enquanto que as vítimas dos estados que tentam proteger seus cidadãos têm uma série de restrições legais, morais, que acabam tornando esse conflito assimétrico. Junto com isso, você
vai ter sempre que tentar entender o que o terrorismo está se propondo. No caso do Estado Islâmico, é a expansão do califado. Você tem lá aquela ideia até apocalíptica deles, de que eles Império Otomano novo, né? eles querem precipitar uma batalha armagedônica quase, e com isso precipitar um controle do califado globo, do mundo. A ideia do califado universal. Então, isso é uma coisa, pra quem não entende, tem que lembrar de uma coisa, né? Quando eles falam assim, batalha total, é que eles querem falar assim, olha, na hora que eu cometo um atentado, é pra você revidar, que é pra gente ir pro campo de batalha. Sim. Só que o Ocidente vai lá e fala, não, batalhar contra o Estado, não, e acaba nunca acontecendo, né? Exato. Então aqui, a gente viu alguns exemplos, tanto eu e você demos alguns exemplos, algumas comparações, eu comparei com o papel do comunismo na estratégia, aliás, o papel da União Soviética na estratégia comunista, que era a União Soviética, que era um instrumento do comunismo e não o contrário, como costuma se acreditar. Mencionei aqui o caso interno do Brasil, nossas relações domésticas, o terrorismo que era feito, os grupos armados, e enquanto você tinha a Revolução Cultural. E a gente viu agora essa ideia de que o terrorismo é só um instrumento, e isso já torna um pouco mais claro. Então, qual é a situação que nós temos? Não é um conflito entre estados, não é claramente um conflito entre forças políticas brigando por recursos, e nenhuma dessas explicações tradicionais que nós temos. O que a gente tem é claramente um choque civilizacional. Então, para que a gente possa derrotar o islamismo e a estratégia mais geral na qual ele está inserido, evidentemente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fortalecer a nossa própria civilização. A civilização ocidental está em declínio já há bastante tempo, um declínio constante, com alguns momentos de folga ali para respirar, mas a civilização ocidental está claramente em declínio. A gente tem ali o declínio dos nossos valores, o declínio das nossas tradições, o declínio dos nossos costumes. A gente é povoado por intelectuais e por ideias produzidas por esses intelectuais que acabam minando as nossas próprias bases e fortalecendo esses agressores externos, digamos assim. A ideia, por exemplo, do multiculturalismo, que cria toda uma série de brechas que essa estratégia pode explorar na tentativa de dominação do Ocidente. Então, esse seria o primeiro ponto. A gente tem que reconhecer que a gente está diante de um conflito de civilizações, um choque civilizacional, aí recorrendo ao termo do Samuel Huntington, que me parece foi o grande vencedor daquela discussão que ocorreu ali no pós-Guerra Fria. Você tinha, o que vai acontecer agora? A União Soviética colapsou, o que acontece daqui para frente? Aí você tem lá o Fukuyama com a ideia de que ganhamos. A história havia acabado, nós ganhamos, o liberalismo havia se tornado insuperável, agora ia ser espalhado pelo mundo gradativamente. Que ele revisa a tese 5 anos depois ele revisa a revisão dela 2 anos depois ele revisa a revisão 6 meses depois. E continua revisando até hoje. Putz, e o Samuel Huntington, ele dá ali, evidentemente, não um cenário muito preciso, mas é o mais próximo do que aquele cenário que emergiu no mundo pós 11 de setembro, que é o do choque civilizacional. Ele não fala apenas de um choque civilizacional entre o Ocidente e o Islã, mas fala sobre uma série de conflitos levados justamente por esses valores e por essas bases civilizacionais que costumam ser deixadas de fora das análises que são feitas, das ações, dos objetivos que são delimitados. Por exemplo, se o Bush tivesse reagido nos termos das teses do choque civilizacional, ele teria entendido que você teria que fortalecer as bases dos Estados Unidos, as bases do Ocidente, você teria que fortalecer... tornar isso agradável, né? É falar, o Ocidente é legal, viu? É você ter uma primeira, segunda e terceira... sensacional, velho. Você não faz ideia da graça que é isso. Começa acabando com alto flagelo, né? Então, assim, é uma série de debates que sequer estão sendo feitos. Isso mostra que a discussão toda, me parece, está bastante atrasada. Aí vem o Trump, que ali em contraste com Obama, em contraste com o Bush, não tem problema de falar terrorismo islâmico. Isso já é uma grande revolução, porque é uma bomba atômica já quase, né?
Ele já começou a nomear, tá distinguindo, não o mero terrorismo, não o terrorismo de modo abstrato, é um tipo de terrorismo que está sendo utilizado por um grupo. Ele fala em terroristas, ele começa a identificar o problema, e isso é até muito curioso, porque o Trump é sempre visto como um cara meio grosseirão, sem nenhuma sofisticação, e ele justamente é capaz de perceber essa nuance de que não se trata apenas de Estado, mas de um choque civilizacional mesmo, e que para que você seja capaz de vencer esse choque civilizacional, você tem que fortalecer, antes de mais nada, a nossa principal potência, que é os Estados Unidos, em segundo lugar, o Ocidente, e depois ter um avanço claro, não apenas contra o terrorismo, os instrumentos, nem apenas contra os terroristas, mas também contra essa ideologia, não no sentido de que você vai extirpar ela da terra ou qualquer coisa desse tipo, mas no sentido de que você vai reafirmar o nosso valor, o valor do Ocidente, frente às ideias e os valores que o islamismo representa. Mostrar de um modo muito claro, não, os muçulmanos, o Islã, representam tais e tais valores, e eles estão propondo isso para nós. A gente representa tais e tais valores, estamos propondo isso. Essas duas coisas se chocam, essas duas coisas não têm como, digamos assim, conviver pacificamente. Evidentemente vai ter um conflito, e aí você tem que extirpar aquela ideia de relativismo cultural, relativismo moral, que acaba levando justamente a nossa fragilidade, a nossa fraqueza diante de um inimigo que não pensa de modo relativista, que vê de modo muito claro a necessidade de que nos suplantar. Os valores dele acabem por subjugar os nossos. Quando a gente está pensando numa questão como essa, muita gente vai lá falar que nós somos islamofóbicos. Sim. Afinal, você, como Trump, você seguiu a doutrina Trump nessa, você called names, né? Você não só citou, né? Você nomeou, indigitou, falando assim, ó, tem um problema aqui com a religião islâmica. O Ocidente tem um problema com a religião islâmica, ponto. Tem alguma perspectiva de mudança nisso na mentalidade ocidental? Olha... Fora o Trump. É um problema. Eu imagino assim, o Trump, ele, a meu ver, é algo também muito diferente do que a gente vai ouvir na mídia, mas ele já está ocupando a posição ali de um líder do Ocidente, que o Ocidente está carente de uma liderança já há muito tempo. O Papa atual tem sérios problemas para exercer um papel de líder ocidental. O Obama tinha uma série de ideias até anti-americanas, anti-ocidentais, aquelas ideias pós-coloniais ali que... I don't use that flag. que ele herdou do pai dele e que não permitiam que ele agisse como um líder. O Bush tinha uma série de deficiências, teve uma série de dificuldades também. E o Trump, por incrível que pareça, para as pessoas que acompanham as notícias pela grande mídia, né? Eu imagino que cada vez mais isso vai ficar claro, mas eu já vejo que ele vai ocupando esse papel de liderança, e isso começa a refletir no discurso de outros líderes. A gente viu o discurso da Theresa May, por exemplo, nessa visita que ela fez aos Estados Unidos, em que, diferentemente do Cameron, por exemplo, o antecessor dela, que era também um membro do Partido Conservador, ela fala de modo muito claro, fala, não, nós temos que combater o terrorismo islâmico, tal, ainda que ela faça a distinção clássica que é feita entre extremismo, né? Extremismo e não extremismo, mas ela fala de modo muito claro, a gente não está combatendo qualquer terrorismo, a gente está combatendo terrorismo de base islâmica, de valores islâmicos, e para isso a gente precisa identificar de modo muito claro quais são os problemas, quais são as origens disso, já mudando então um pouco o foco dessas coisas. Ler a porcaria do Corão, né, que é uma coisa que parece que os líderes ocidentais esqueceram de fazer. Tem que começar por aí, né? Eu defendo islâmico, mas lê o que os caras escreveram, lê a porcaria do livro e vê se os caras estão falando, é pra cortar a cabeça de todo mundo, aí eles não leem, né, mas eu juro que não tem nada a ver. Vamos falar sobre o Trump. Pelo que eu tô entendendo, você estava falando que vai continuar existindo terrorismo quase na mesma proporção, mas o mundo pode, vamos dizer, estrategicamente, numa geoestratégia, ficar um pouco mais aliviado para o futuro, apesar de continuar havendo terrorismo. O Trump, ele nomeou como seu grande general, o grande cara que vai combater o terrorismo, nosso Mad Dog. O que você pode me dizer a respeito do nosso Mad Dog? Então, isso é muito interessante. Eu imagino assim que
quando você pensa em todas as nomeações do Trump, não é interessante você isolar uma delas, como a gente analisa. Ele nomeou vários generais, né? Foi um atrás do outro. Vários generais, e ao meu ver, a nomeação que ele fez para o Departamento de Estado, que foi do Rex Tillerson, ex-CEO da ExxonMobil, é uma nomeação que é genial quando ela é colocada no conjunto. Na época que ele fez a nomeação, eu até fiquei um pouco desconfiado. Falei, olha... Parece ser lobby, né? Talvez esse cara aqui vai seguir só uma lógica ali do setor dele, então isso pode levar a um certo economicismo, uma certa limitação. Mas quando você pensa na equipe que ele foi montando, você pega lá o John Kelly, outro general, você pega o próprio James Mattis, o Mad Dog, que também é chamado de Chaos. Inclusive eu vi uma entrevista que ele falava assim, não, eu tenho 3 apelidos, um deles é Monge Guerreiro, devido ao fato dele não ser casado, ele ser quase um celibatário ali para se dedicar à guerra. O cachorro louco, né, por ele não ter papas na língua e falar sobre o ímpeto que ele tem para derrotar os inimigos, que é o mínimo que você deveria esperar de um general. E tem esse terceiro apelido que é Chaos, que é caos. E ele fala na entrevista, não, o que eu mais gosto é o caos. É o apelido que eu mais gosto. Aí você pensa nessa equipe que ele está montando. Então você pega o Rex Tillerson. O Rex Tillerson é CEO da maior empresa de petróleo do mundo. E ele é notoriamente conhecido por negociar ali com ditadores, por entrar nos lugares mais sombrios do planeta Terra. Petróleo já é sombrio por si, né? O que você consegue fazer com petróleo? Nem a Noruega deve conseguir exportar petróleo sem ser as sombras. Não, é sempre uma coisa problemática. E ele teve à frente da empresa por anos ali, e não só isso, ele é um cara que sempre trabalhou nesse setor. Ele formou lá com 23 anos em engenharia civil, foi para a ExxonMobil, trabalhou lá a vida toda e agora, pela primeira vez, ele está deixando a empresa para atuar como secretário de Estado. Então, ele é um cara que domina toda a geopolítica do petróleo, ele conhece todo o setor, todo o mercado, e em que isso é importante. Quando a gente pensa, por exemplo, no Estado Islâmico, o Trump, uma das frases tradicionais dele, quando ele estava principalmente no debate das primárias, era take the oil. E ele sempre fala, não, a gente devia ter pegado o petróleo do Iraque, a gente teve aquela guerra super cara e depois deixou o petróleo lá e tudo mais. Havia até uma análise, inclusive, a respeito do Estado Islâmico, falando, mas, tipo, você já notou que faz tempo que o Estado Islâmico não lança nenhum daqueles vídeos chocantes? Porque os vídeos, assim, cortar a cabeça, eles estão cortando todo santo dia. Nesse momento, devem estar cortando a cabeça de alguém, infelizmente. Uhum. Agora, aqueles vídeos chocantes, eles eram até, vamos dizer, criativos, usando um pouco uma palavra bem inumana, que é tipo, ora é uma criança matando, ora é, tipo, vamos tacar fogo numa jaula, ora é pegar aquela jaula e afogar as pessoas. Só que a análise era muito simples. Falou assim, você parou pra pensar na logística de cada um desses vídeos? É uma morte extremamente cara. Você simplesmente enfiar a faca no pescoço de alguém é barato. Então eles estão cuidando disso e eles não estão com grana. Assim que você tomou Mosul, não tem mais agora. Petróleo, fala, opa, agora acabou a brincadeira. Justamente. O petróleo tem um papel central na estratégia deles. É o que permite todas essas ações, tanto essas filmagens caríssimas, quanto as próprias ações de manutenção do território, de expansão militar e tudo mais. E o Rex Tillerson certamente conhece as rotas do mercado negro do petróleo, ele certamente sabe, está familiarizado com quem são os clientes do petróleo do Estado Islâmico. E isso, então, é integrado numa estratégia com alguém como o general Mad Dog, do general Mattis, vai ser muito interessante, porque você está agindo nas duas esferas. Por um lado, você está cortando ali os recursos, está cerceando tanto quanto possível as possibilidades de ação, e por outro você tem um mestre da estratégia militar, um general que ali, talvez desde o Douglas MacArthur, do Patum, você não tem um general igual em termos de tanto do que ele representa para os soldados e para as forças armadas, quanto para o pensamento estratégico. Então, eu tô lendo aí em português, só para você deixar claro que essa pergunta só posso fazer para você, não tem mais ninguém para fazer na língua portuguesa. Eu já sabia, sobretudo,
seguindo você, né, quem é o Mets. Mas quando eu vou pesquisar na concorrência, assim, o que eles escrevem por aí a respeito de Mets, é do tipo, cara, nunca ouviu falar do desgraçado, pesquisa lá e fala assim, nossa, uma vez ele soltou uma frase politicamente incorreta, já tem aquela manchete, Trump nomeia general envolvido em polêmica a respeito, sei lá mais o que, você fala, meu, o cara é general de guerra, meu, se você tá pedindo pra um eu não quero que um soldado seja politicamente correto, entendeu, eu quero que um soldado, ele saiba todos os palavrões de 5 línguas, pelo menos, e invente novos. Um general, então, principalmente eu quero a língua dos oponentes. Do oponente, né? Eu quero que ele aprenda árabe só pra saber xingar. E o Mets, pelo que eu entendo, ele parece ser um cara, assim, curioso nesse aspecto. Me passa o perfil do Mets, além de, tipo, ele tem declarações polêmicas, inclusive fale as declarações dele. Eu acho que isso aí, a gente vai se divertir com essa. Não, ele realmente tem essas declarações polêmicas. Uma das minhas preferidas é aquela... Preferidas. É aquela que ele fala para os soldados. Quando você voltar para casa e se defrontar com um pacifista, com daqueles manifestantes chatos que vão receber os soldados que estão voltando com plaquinhas, falando faça amor, não faça guerra, essas coisas. Ele diz assim, quando vocês voltarem para casa, encontrarem com um manifestante pacifista, aperte bem a mão daquele cara, dê uma piscadinha para a namorada dele, porque ela vai saber que ela tá junto com um bundão. Bundão é bondade sua, né? Não é bondade minha. Ele está saindo com um Kant, né, que ele fala? Um Kant. E ele é um cara, o Mets, né, nosso Mad Dog, que lê latim. Lê latim. Você vê, né, tipo, o Trump só tá chamando de gente ignorante, né? Quantas pessoas no staff do Obama liam latim? E o cara lê Marco Antônio, Cícero, os reis da arte militar. Sim. Que é usado até hoje. É um dos motivos, inclusive, pelo qual ele é chamado de monge guerreiro, né? Por esse lado também escolástico, acadêmico da coisa. Assim, é difícil até você falar, pensando em tudo que é dito na mídia sobre ele, mas sobretudo você vê a importância e o que ele representa na aprovação dele, na sabatina dele no Senado. Mesmo os democratas, mesmo as pessoas... Então tem medo dele, né? Mas anti-Trump não tiveram coragem de barrar a nomeação dele, não tiveram coragem de dificultar muito. Ele tinha dificuldades extras, porque como ele é um militar que aposentou há pouco tempo, você tem um limite ali que impede militares recém-aposentados de assumir o Ministério da Defesa, porque tem aquele princípio de que deve ser controlado por um civil. Então, além de tudo, além da aprovação normal, você tinha que derrubar ali essa cláusula, permitindo que ele tivesse essa liberação, e ele obteve isso de modo muito rápido. Então, ele é um cara que tem esse conhecimento teórico, ele estuda estratégia militar com os clássicos, domina, não só estuda, mas domina e faz isso há muito, muito tempo. Ele tem uma experiência de Oriente Médio muito grande, ele é um marine também, então... Eu acho que você pergunta pra ele sobre Sun Tzu e Maquiavel, ele deve saber recitar o negócio de trás pra frente, assim, em todas as línguas originais. Fala, vou te ensinar essa... Napoleão, então, meu Deus do céu, fala, vou ensinar porque esse cara é júnior. E aí quando você pensa, essa estratégia dentro, até o Trump, ele é uma característica que eu admiro muito, né, na forma como ele está conduzindo o governo, de que ele não tenta impor uma visão. Você tinha muito essa polêmica com o Obama de que ele... E com Bush, sobretudo. E com o Bush também, aquela ideia de que a gente não aceita que os nossos generais ou os especialistas digam para nós o que fazer. E tentaram dizer isso sobre o Trump porque ele chegou a criticar as agências de inteligência americanas. Falou, não, em algumas questões eu sei mais do que as agências de inteligência. Mas quando você vê, por exemplo, os momentos que tem alguma discordância entre os dois, o Trump sempre segue os conselhos de quem realmente entende o assunto. Ele é o típico CEO mesmo. Porque... É o cara que ele até comenta na biografia, no livro, né, da América Debilitada, ele fala, quais são os melhores jornalistas? Engraçado que parece que ele plagiou o Olavo, né? Só porque eu já vi o Olavo falando a mesma coisa que tá no livro do Trump. E o Olavo falou bem antes, né? Que o Trump falou assim, qual que é a melhor página de jornal pra você ler?
mercado financeiro, meu. Na hora que você coloca dinheiro, o cara para assim, ideologia, né? Sim, não, acabou. Aí é técnico. Quer que funcione, quer que não tem mais tem discussão. Consequências, né? Se o cara perdeu dinheiro, fala, pô, não vou mais ouvir esse cara aí. Pois é a página correta do jornal mercado financeiro. Já na análise política você pode falar o que quiser, você nunca é responsabilizado, você continua errando, continua sendo convidado para falar as mesmas besteiras. Você vira um Paul Krugman na vida com toda facilidade. Exatamente. Então, assim, a gente pensar essa estratégia mais global, tanto da escolha dos principais formuladores da política, dos formuladores da estratégia, você tem ali já desenhado, talvez não a melhor forma de derrotar esse inimigo como um todo, mas pelo menos de derrotar os seus principais grupos de expressão. Você pensar, no caso da Síria, por exemplo, a ideia que o Trump tem defendido de você parar de fornecer recursos e dinheiro para os grupos rebeldes, por mais que aqui no Ocidente tentem pintar isso como algo absurdo, parece que é bem vista até, inclusive, pelos próprios sírios, porque você tem aqueles grupos rebeldes, muitos dos quais não são sírios, grupos vindos de fora, e ali você acaba tendo esses recursos acabam se espalhando pela mão de terroristas, inclusive do próprio Estado Islâmico. Então você acaba tendo os Estados Unidos num fronte alimentando e financiando o inimigo que está dando problema para ele em outro fronte. Então, se combate militarmente, vai lá e financia os grupos que aparentemente falam, não vai ter nada a ver com o Estado Islâmico. Exatamente. Então, se a gente pensar assim, nesses grupos que estão mais em voga hoje, que estão à frente das atividades terroristas islâmicas, o Estado Islâmico, eu imagino que em 1 ano e meio possa ser... Tem assumido quase. Possa ser completamente derrotado. Aí você vai ter, claro, simbologias que vão ser invocadas em alguns ataques, em alguns atentados, mas... Assim como o próprio Estado Islâmico, né, ele tá reivindicando ataques que depois conseguiram provar, até falaram assim, vocês estão reivindicando ataque que não é de vocês, né, por nada não, mas a gente pegou aqui vocês na... O que interessa para eles é a ideia de que eles estão né? Fazendo esses ataques e impor um certo medo. Em Israel, as agências de segurança de Israel, elas consideram hoje que o Estado Islâmico é a 5ª ameaça a Israel. Sim. O primeiro lugar vem o Hezbollah, né? Então você vê que uma ameaça já bem antiga, ela tá muito mais presente do que uma ameaça nova que tá praticamente sendo escorraçada. Eu te dei até de presente, né, o livro do Netanyahu, né, o Fighting Terrorism. Como é que fica Israel nessa questão do terrorismo mundial? Israel tem uma posição estratégica importante ali, mas eu ainda não consegui entender de modo muito claro como os Estados Unidos vão equalizar com Israel as situações em que talvez o interesse nacional americano não seja exatamente o mesmo de Israel. Mas o que me parece é que com esse novo diálogo, com essa aproximação que está havendo entre os dois governos, isso vai poder ser alinhado até com a troca de informações ali pelos serviços de inteligência maior, um certo intercâmbio de informações, de estratégia, porque você tem as confianças renovadas, o que não havia claramente durante o governo Obama. Então, Israel tem um papel muito importante nisso, porque ele tem uma expertise que talvez nenhum outro Estado tem, porque a sobrevivência do Estado israelense... Depende de combater o terrorismo. Depende do combate ao terrorismo. Então ele sabe identificar quais são os inimigos que de fato representam risco e aqueles que só representam um risco simbólico, que só representam talvez ali um terror no sentido mais psicológico do termo mesmo do que... a possibilidade de um dano real aos estados, aos interesses nacionais alinhados a Israel e aos Estados Unidos. Então eu imagino que a própria visão do Netanyahu, a própria visão de Israel, do Likud principalmente, de que você tem que identificar esses grupos para combatê-los de modo, digamos assim, realista, como a gente já falou aqui, não é o termo mais adequado, mas... Com base na realidade concreta, ou seja, você não pode se levar pela ideia, por exemplo, que
que foi ali uma das principais motivadoras da Primavera Árabe, de que você vai lá sair derrubando ditadores e isso por si só vai resolver os problemas. Isso claramente não é o caso. Israel consegue fazer esse cálculo da balança de poder de forma muito clara. Não, é melhor a gente ter o Gaddafi ali na Líbia do que a gente abrir aquilo ali para vários senhores de guerra, para vários grupos terroristas e não ter um controle e aquilo ali virar um... Como você falou da Irmandade Muçulmana, né? No Egito, você teve por muito tempo o Mubarak sendo observado de perto pela América. Uma coisa que a gente já discutiu bastante quando a gente fala de diplomacia, eu e você, né? Mas aqui no podcast a gente já falou várias vezes também. A visão do brasileiro sobre diplomacia do tipo, os Estados Unidos financiaram a ditadura militar. Logo, eles são ditadores. Você fala, mas peraí, filho... Você queria que eles armassem um golpe, que eles viessem aí pra cá, derrubassem tudo com a guerra, com os SEALs. Se era isso que você queria, tudo bem. Aí você pode reclamar, falar assim, olha, eles apoiaram uma ditadura ao invés de dar um golpe aqui, derrubar e colocar a democracia na porrada. Mas senão você tem que ver. Quem que você vai apoiar? O ditador ou o super ditador? Eu apoio o ditador. Então foi isso que foi a política americana com o Mubarak, etc. Você tirou o Mubarak do Egito, você colocou a Irmandade Muçulmana, que saiu matando em 6 meses o que o Mubarak matou em 30, 40, sei lá quanto. E foi SOS Forças Armadas. SOS FFA. E aconteceu, né? Derrubaram a Irmandade Muçulmana e tudo mais. Nunca é demais lembrar disso. No Oriente Médio, vai ter algum novo jogo de forças? Porque você está falando assim, o Trump e o Metz, eles não estão afim mais de seguir aquela política da Hillary e do Obama de falar, Hillary como secretário de Estado, óbvio, da Hillary de falar assim, olha, vamos apoiar grupos, entre aspas, né, grupos rebeldes, você nunca consegue definir isso também com toda clareza, quem é que você está apoiando com armas e dinheiro, para derrubar um ditador, por exemplo, como Assad. Vai ter um novo manejamento de forças e qual que vai ser o resultado disso para o terrorismo? Então, se você pensar na estratégia deles, não está muito claramente não está desenhada de forma muito clara ainda, mas você pode identificar algumas tendências nas entrevistas, nos estudos, nos escritos do James Metz. Ele tem, por exemplo, a ideia muito interessante de que em vez de espalhar democracias pelo Oriente Médio, pelo norte da África, o que você tem que fazer é identificar o tipo de regime que funciona melhor naquela situação e que represente uma diminuição dos riscos, ou seja, ele identifica, por exemplo, o tipo de monarquia que existe no Marrocos, na Jordânia, como um regime que tem mais eficácia para governar esses países, para conter ali os riscos de terrorismo, de outras ações desse tipo. Então eu imagino que talvez eles tomem alguma medida nesse sentido de reforçar esses aliados, talvez, porque, querendo ou não, são aliados, e junto com isso, aí já é mais uma esperança do que algo que aparece de forma clara, eles adotarem uma estratégia de contenção, e aí uma contenção que não vai ser do tipo que foi feito com a União Soviética, mas algo mais abrangente. A contenção não é pela força também, né? Uma contenção, vamos dizer, toma lá da cá. Exatamente, uma contenção não só pelas vias militares, mas você pensando toda a gama de questões que estão envolvidas nisso, você pensando a questão das fronteiras, a questão dos imigrantes, a questão dos refugiados, a questão do próprio choque civilizacional, então a questão cultural, uma série de ações que possam fazer uma contenção da expansão islâmica, da dominação islâmica, e aí voltando à ideia de que o terrorismo, embora seja o mais barulhento, como eram mais barulhentas as ações armadas aqui no nosso período militar, mas o maior problema é justamente essa expansão cultural. Então eu imagino que isso pode ocorrer, embora eu tenha dito que seja mais uma esperança, essa contenção mais geral do Islã dentro dessa lógica de um choque civilizacional. Então o que eu espero ali é que eles entendam essa lógica, e aí é interessante porque você vai ter um equilíbrio. O Metz, apesar dos pesares, ele tem uma visão mais
alinhada com aquela visão tradicional dos republicanos de como lidar com o Oriente Médio. Então ele fala ali também de você identificar alguns aliados, fala principalmente dos curdos, por exemplo, em certos conflitos. Isso realmente tem... Vai gerar um problema sério com a Turquia, pelo visto. Gera um problema sério com a Turquia, que já está se aproximando da Rússia, e aí também a política do Trump em relação à Rússia ainda não está muito clara, embora esteja claro que vai mudar. Acho que não tá clara nem pro Putin, que é a pessoa mais bem informada do mundo, né? Então... eu imagino que nem para ele, nem para KGB, que agora é FSB. KGB nos ouve, então ela logo vai estar bem informada também. Israel agora tem que falar do outro lado do muro, Palestina. O que vai rolar aí? Olha, Palestina, eu não sei, é muito difícil você falar sobre isso nos termos do debate atual, porque são termos muito... regidos pela normatividade, pelo dever ser, pelos parâmetros estabelecidos ali pelas regras, pelas leis no âmbito da ONU. Pelo ideal de 2 estados, Pelo ideal de 2 estados, e eu, sinceramente, não acredito na solução de 2 estados. Nem eu. E me parece que há um movimento cada vez mais intenso e mais claro dentro de Israel para que essa compreensão seja generalizada por todos os políticos. Você pega, por exemplo, o que está ocorrendo lá agora, você tem o Netanyahu anunciando a expansão dos assentamentos. O Trump até chegou a falar, vai com calma aí. Foi uma contenção logo de cara, né? Foi um dos primeiros atos do Trump, foi pedir para o Netanyahu, né, segurar os assentamentos. Mas quando você olha para dentro, para a política doméstica israelense, você vê que o Netanyahu hoje ele não tem que se preocupar com nenhum tipo de oposição à esquerda. A esquerda está muito fragmentada, já era muito fragilizada, e cada vez mais a oposição com que ele tem que lidar é justamente com as pessoas que estão à direita dele no Likud, em outros partidos nacionalistas, e que já tem essa ideia, não é mais quanto a gente vai recuar nos assentamentos, mas quanto a gente vai expandir, e quanto a gente vai expandir o nosso controle factual desse território e adotar a ideia de que, olha, não tem como conviver 2 estados aqui, embora o Netanyahu, no discurso dele, ainda seja um cara que adere à solução dos 2 estados. Mas eu imagino que cada vez mais isso vai ficar claro de que não é possível, e aí vai ter que encontrar uma outra solução para isso. A meu ver, já existe uma solução clara, mas... A solução clara é você falar, a Palestina não é um país, a Palestina é uma região. Sinto muito lhe dizer, mas o fato de vocês chamarem uma região chamada Palestina e falar, isso aqui deve ter assentamentos árabes, isso aqui deve ser povoado por árabes, isso aqui sempre foi território árabe. Aí você fala, meu filho, na língua árabe, onde está o P? Porque na língua árabe não tem P pra você falar Palestina. Palestina, né? É Palestina que eles falam. Então você já tá começando a ver que tem alguma coisa muito errada com essa história de que a Palestina tem que existir, né? Pragmaticamente falando, eu até tava conversando, né, com o meu novo amigo, o Guga Chakra. Agora eu devo estar conversando com o Guga Chakra agora, não com você, né? Enquanto que isso daí tá sendo ouvido, nosso programa tá sendo ouvido. Mas pragmaticamente falando, usando pessimamente essa palavra, na verdade maravilhosamente essa palavra, sem ideologia, a solução dos 2 estados ela poderia ser discutida, eu diria, só que assim, é só ideologia isso, não tem nada além de ideologia para você dizer uma coisa como essa. Bom, pra gente fechar nosso assunto, terrorismo, Europa agora. Eu acho que a América talvez ela vai ter muito menos atentados do que já teve antes, né? Mesmo porque os atentados recentes foram sempre atentados assim que estavam ali na lista, assim, né? Tipo o atentado em Orlando foi ali quase, né? A polícia quase já estava investigando o cara. A maratona de Boston, eles já estavam sendo fichados pela polícia, tanto que eles não queriam fazer uma coisa muito maior, não conseguiram. América, eu acho que você vai concordar comigo que tá mais light. Sim. Europa. A Europa, quem ouviu o nosso último podcast vai ter uma ideia de que esse é o grande debate lá ainda. E, de novo, antes de um problema com o terrorismo, a gente tem um problema com o controle dos fluxos migratórios, com a ocupação que vem ocorrendo lá. E aí não é uma questão de ser
preconceituoso ou não, é uma questão de você identificar a origem de um problema e tentar propor soluções práticas a ele, seja quais forem, mas pelo menos você tem que identificar. Tem alguém na Europa que é capaz de fazer isso? Essa é a pergunta. Que isso é a fonte de um problema. Então você vai ver na Europa agora, com as eleições que a gente discutiu no último podcast, isso sendo debatido. Eu imagino que a aproximação do Reino Unido da América? Com os Estados Unidos, com a América, vai levar o Reino Unido a um ciclo virtuoso que talvez acabe influenciando os demais estados. Ali talvez o retardatário seja talvez a Alemanha, né? Minha amada Alemanha. Mein geliebtes Deutschland. Mas só fazendo mais uma pergunta, já que eu tô falando da minha amada Alemanha. A questão do terrorismo e dos refugiados islâmicos, só para deixar bem claro, acho que já tá bem claro pros nossos ouvintes. Eu já te perguntei isso no último podcast, se isso aí afeta as eleições, mas você tá falando que muito provavelmente isso aí vai gerar sobretudo a questão inglesa, né, a questão do Reino Unido, vai gerar uma certa força, assim, forçar a Europa a falar, para de ser politicamente correto, saiba dar nome às coisas, tipo, na hora que alguém tá gritando Allahu Akbar, não fala, nós não sabemos a religião do cidadão, né? Há pouco tempo... Com certeza não é budista nem hindu, né? Como a gente falou, né, do atentado no Louvre, né, tá perto aqui da gente, né, não perto do nosso ouvinte nos ouvindo, aquela manchete maravilhosa no G1, né, tipo, soldado atira... no Louvre, suspeito é baleado. Você fala, meu Deus do céu, mas tipo, tá perigo esses soldados, né, franceses, não tem mensagem, Allahu Akbar, pensa que é o novo Jean Charles, né? Então, você tá vendo alguma liderança, alguma capacidade da Europa de falar, olha gente, vamos chamar um muçulmano de muçulmano? Olha, isso ocorre apenas no leste europeu. Você tem lá a Polônia, a Hungria... É ali, basicamente. Mesmo a forma como os poloneses, por exemplo, têm lidado com esses fluxos migratórios, desafiando, inclusive... As políticas da União Europeia. eu acho sensacional o modelo polonês. Eu não sei se vocês sabem, é um modelo complicado. Quando eles têm refugiados islâmicos, eles falam não. É complexo, eu sei, é difícil de entender. Coisa bastante difícil. Né? Eles falam não. Se vira. Mas eu imagino que sim, assim, talvez a Theresa May possa despontar ali com uma liderança nesse sentido, talvez dependendo do resultado da eleição francesa, a Marine Le Pen, o Geert Wilders na Holanda talvez tenha... Como você falou, né, ele pode fazer também um lobby de fora mesmo sem ganhar muito grande, né, você falou no último podcast. Exatamente, e ele parece ter essa ideia muito clara porque ele não se restringe ao público interno da Holanda, ele sempre publica ali no Twitter, no Facebook, textos em inglês para alcançar um público maior, eu acho que imaginando justamente esse debate generalizado que ocorre hoje na sociedade. Além disso, talvez, ali atrás a gente falou um pouco sobre o Oriente Médio, uma coisa que está um pouco... a gente falou sobre isso no nosso podcast sobre o Trump, o primeiro que eu gravei aqui com você, que é a relação do Trump com a Arábia Saudita, com os países ali do Golfo Pérsico, com os principais financiadores do terrorismo internacional. Isso ainda também não está muito claro, mas eu ainda acredito que existe uma estratégia que ele está traçando, que ele já vem dando sinais de que essa estratégia vai ser adotada, de tentar marginalizar tanto quanto possível esses países, sobretudo ali com a aproximação da Rússia, com a construção das pipelines lá que ele vai, que ele autorizou agora, né, na verdade sinalizou um ato de boa vontade, de boas intenções em relação à construção daquelas duas tubulações para explorar o petróleo junto com o Canadá. Então, assim, levando a uma certa autonomia, uma certa independência energética em relação a esses países e aumentando, assim, a capacidade de ação. Essa pergunta que eu sempre quis fazer para todo mundo, né? Se a Arábia Saudita ela é esse demônio na Terra, que a gente já falou bastante mal aqui, por que as pessoas não buscam... Esquece o ambientalismo, busca outra fonte de energia simplesmente para falar, eu quero ferrar muçulmano. Eu quero ferrar Meca, eu quero ferrar Medina, ponto. Outras fontes alternativas de energia só para isso. E eu acho que vai ter que ser identificada alguma estratégia global, porque no caso da Europa, por exemplo, o problema migratório começa no norte da África, sobretudo, ali no Oriente Médio também, mas principalmente a Líbia, que hoje é o principal portão de ingresso dos imigrantes ilegais. Está a 2 horas de barco no máximo, né, da Itália.
E o tempo todo, né? Você tem uma travessia constante de milhares e milhares de imigrantes, e no meio desses imigrantes você pode esperar terroristas infiltrados, outros tipos de criminosos. Lembrando que 20% da população síria, não Líbia, né, mas Síria, por exemplo, só para dar um exemplo, 20% da população síria apoia o Estado Islâmico. Acho que, se eu não me engano, o pessoal que apoia a Sharia chega a 80%, então... E aí é sempre voltando ao princípio do que a gente falou aqui. A gente vai ter que reconhecer que existe um combate, um choque civilizacional, que existe um conflito claro e que não se trata de destruir uma outra cultura, mas de não deixar que essa cultura destrua a nossa. Então, uma questão muito simples. Do mesmo jeito que faz sentido você falar na preservação do Islã, falar na preservação, ainda que virtualmente, porque essa não deveria ser a nossa preocupação, mas a preocupação dos próprios muçulmanos. Eu não estou muito preocupado. Mas... A gente também tem o direito de falar isso. A gente falou no nosso podcast também, quando se fala na preservação das culturas, dos povos indígenas, dos esquimós, é muito bonito, mas quando você fala, por exemplo, na preservação da cultura ocidental, do Louvre, da civilização ocidental, não, você é um fascista, você é nativista, que é um termo que se usa muito nos Estados Unidos. Agora. E isso é um problema, porque não é a ideia de que todas as culturas são iguais, como eles querem defender, é algo até pior do que isso, que é a ideia de que a nossa cultura é inferior a todas as outras e tem que ser flagelada por todas as outras, e que se você ousar, de algum modo, levantar sua voz para defender a nossa cultura, você já se tornou ali um monstro digno de ser eliminado da face da Terra. E mal sabem eles que Adolf Hitler tinha o mesmo discurso, tipo, destrua toda a cultura ocidental. Eles acham que ele é super conservador porque ele fala de Império Romano, ele fala, não, destrua toda a cultura ocidental, vamos criar um novo império daqui pra frente, né? Felipe, bom, caro ouvinte, se você quiser entender por que é pra preservar a cultura ocidental, pense, a cultura ocidental são golfinhos. Se você pensar nela como golfinhos e árvores a serem abraçadas, aí você vai entender, tipo, preserve esta desgraça. Felipe, outra dica cultural agora vai virar nossa tradição aqui, toda vez que você aparecer por aqui, eu sei que você apareceu aqui algumas horas, né? Meu ouvinte está ouvindo algumas semanas, mas algumas horas atrás você ainda estava aqui. Quero uma nova dica cultural aí, pode ser sobre o tema do dia, ou pode ser sobre o que você tiver aí, do que der na telha. A minha dica é o livro Against the Modern World, Traditionalism and the Secret Intellectual History of the 20th Century, do Mark Sidgwick. É um cara ali que ele se propõe a estudar a escola tradicionalista do René Guénon e do Chuon, do Fritjof Chuon. E é um livro muito interessante porque, dentro dessas coisas que a gente estava mencionando, coisas que são deixadas de fora do debate, ele traça ali, ainda que de modo não tão preciso, quem conhece o assunto de modo mais a fundo, como é o caso do Olavo, por exemplo, que teve um contato com isso, e depois vai ser uma outra dica minha, o curso do Olavo sobre a história do esoterismo, a influência do esoterismo na nossa história e na política hoje também. Mas o Mark Sedgwick, ele faz ali, ele rastreia as origens da influência do René Guénon, principalmente, mas também do Fritjof Chuon, e ele mostra, por exemplo, como esses pensadores islâmicos ligados ao Islã influenciaram grandes movimentos políticos ocidentais. Nas bases do fascismo você tem a influência clara do Julius Evola. Ah, sim. E o Julius Evola, embora não seja islâmico, não seja muçulmano, ele foi muito influenciado pela escola tradicionalista do René Guénon, que é uma certa visão sobre as religiões, o declínio do Ocidente, e ali o Guénon tem um receituário, digamos assim, para resolver esse problema, que consiste basicamente em substituir o cristianismo obsoleto pelo Islã, que ele diria que é uma religião forte, que é uma religião guerreira. Forte. O Julius Evola, evidentemente, não concorda com Guénon nesse receituário, mas concorda no diagnóstico. Foi influenciado, e a ideia do Julius Evola era que você tinha que se livrar do cristianismo, porque seria muito frágil, uma ideia até meio nietzschiana, e voltar a
a cultura pagã que foi superada ali pelo cristianismo. Então, o Sedgwick mostra nesse livro toda a influência que essa escola teve, e essa escola continua sendo muito importante porque eu mencionei o René Guénon, Fritjof Schuon, um outro nome muito central e muito importante é um poeta inglês chamado Martin Links, que inclusive influenciou o Príncipe Charles, e que influenciou, dentre outras pessoas, o Dugin, que é E o próprio Júlio Evola, né? Ele também, uma das principais influências do Dugin é o Júlio Evola. O próprio Júlio Evola. O Dugin pega toda essa galera dessa escola tradicionalista e vai influenciar na visão dele, quando ele forma ali a quarta teoria política e tal. E então, assim, de algum modo, mesmo extrapolando o tema que foi aqui, o terrorismo islâmico, você tem influência muito clara desse movimento, e aí dentro desse movimento você tem toda aquela ideia das tarikas, das organizações esotéricas muçulmanas, e é importantíssimo compreender isso. E junto com esse livro, então, cabe a gente recomendar aqui o curso do professor Olavo de Carvalho, o Esoterismo na História e nos Dias de Hoje, que eu não sei se vai estar aberto ainda quando o pessoal estiver ouvindo e eu estiver esquiando. Mas, de qualquer modo, vale a pena eles procurarem isso e procurarem também o que o Olavo tem escrito sobre isso, porque o Olavo, além de ser um estudioso desse assunto, ele teve um período em que ele se aproximou muito disso, e eu acredito que ele vai falar bastante sobre isso no curso, porque ele conheceu a coisa toda de dentro, de perto. Então, ele é uma testemunha ocular, inclusive, da força e da capacidade de infiltração que esse movimento tem. Essa escola tradicionalista e uma escola intelectual, mas que também tem uma ação política muito clara. Na revista Verbum, uma revista católica que tem artigos bem tradicionalista, é claro. Tradicionalista católica, né? Quando a gente fala também é tradicionalista, não é tipo, eles estão falando do René Guénon, pelo amor de Deus. Uma revista bem tradicional católica, né? Acho que, se eu não me engano, ligada à Vida Editorial. No primeiro número dela saiu um artigo sobre Olavo, no segundo número saiu a continuação, que está explicando justamente essa questão, tipo, enquanto você está discutindo Estado versus mercado, esquerda versus direita, o que manda no mundo são questões que não tem nada a ver com isso, e ele está explicando justamente essa questão do René Guénon com Fritjof Schuon, de uma maneira maravilhosa, que você vai entender, nossa, agora finalmente eu entendi o que é que manda no mundo. São artigos densos, não são aqueles artigos comuns dele de jornal, são artigos filosóficos, uma filosofia bem pesada ali, você tem que ler o artigo bem devagarzinho, mas é fantástico e é de uma clareza absoluta. Felipe, de novo, muito obrigado, viu? Você tá cuidando do site enquanto que eu tô esquiando. Vamos ver se eu tô mesmo, né? Eu espero, a gente vai descobrir no futuro. Eu vou descobrir na hora que eu estiver falando, né? Muito obrigado por ter cuidado do site. Eu vou descobrir se você cuidou do site ou não. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Você tá cuidando do Guten Morgen também enquanto eu tô fora. Assim, não dá pra descrever você sozinho falando aqui 1 hora e pouco, é mais do que você consegue aprender em, sei lá, 10 anos lendo a mídia, inclusive a mídia estrangeira, né? Essas questões não só do terrorismo, mas a questão do que subjaz, né, por detrás do terrorismo, acho que ficaram muito claras para o nosso ouvinte. Peço aqui ao nosso ouvinte, quem ainda não conhece, assine nosso Patreon, assine nosso Apoia, se você que não pode pagar por cartão internacional em dólar, você vai ter acesso à nossa mini revista com conteúdo exclusivo, com as nossas previsões para 2017, nosso artigo falando sobre o Brasil também, o que está acontecendo com o Brasil, como é que vai ficar o Brasil daqui para frente a partir do governo Temer, e obviamente a respeito da mídia, que é um dos nossos assuntos preferidos, porque é quando a gente se diverte, né? Tem dever e também tem prazer, então quando a gente fala muito da mídia pelo prazer, né? Muito pelo dever. Nosso dever é quando a gente vai falar coisas muito mais complicadas. Espero que tenha ficado muito claro para todo mundo. Agradeço a todos, agradeço de novo a você por cuidar do site, agradeço aos nossos ouvintes pela tolerância. Eu infelizmente agora eu tô saindo de férias, eu tô voltando, sabe, agora que tá terminando o Guten Morgen, agora eu tô saindo de férias, né,
No momento ainda nem tirei, mas enfim, na hora que vocês estiverem ouvindo isso, eu já vou estar voltando de férias. Espero que vocês tenham gostado, minha gente. Não se esqueçam de entrar no site aqui da nossa produtora, Panela Produtora, pané.lá. Melhor endereço do mundo, sem ponto com sem nada. Tem vários CDs, vários projetos artísticos, culturais. Vocês estão vendo a qualidade desse podcast, né? Justamente pelo que esses caras fazem, esses caras que me toleram, esses caras que me aguentam aqui gravando, inclusive num sábado de noite, né? Todo mundo tá na balada, eu tô fazendo o trabalho escravo aqui geral com todo mundo. 11 e 18 da noite. 11 e 18 da noite de um sábado, dia 4 de fevereiro, eu tô fazendo aqui todo mundo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Gente, muito obrigado. Considerou-se finais, Felipe? Eu quero agradecer também, inclusive por estar acabando suas férias, você vai retomar à frente do site, vai diminuir um pouco o meu trabalho escravo, mas brincadeiras à parte, é sempre um prazer estar conversando com você, conversando com os ouvintes do Guten Morgen. Slavery gets shit done. É tudo que eu tenho a dizer. Bom, é isso, um abração. Muito obrigado, então, gente, nos ouvimos na semana que vem. Guten Morgen, Brasília. What would you do if you were asked to give up your dream?